Maria, sou missionário servente. Se você for entender o Velho Testamento, essas pregações protestantes acaba caindo em contradição, porque Deus manda fazer objeto sagrado, objeto santíssimo. A Arca da Aliança é um objeto santíssimo, sagrado, que é a presença viva de Deus, que assenta sobre dois querubins, e sobre os dois querubins Deus falava com Moisés, Êxodo 25, 22, então Números 7, 89. Que interessante. O que Deus está proibindo é imagem de ídolos. Se você for catar ali em 1 Reis 11, do 1 ao 10, ali você vai ver porque o rei Salomão se perdeu. Que começou a prestar culto das suas concubinas e das suas esposas. Que interessante, ainda edificou um templo a esses deuses, a esses ídolos de suas esposas, de suas concubinas, de suas princesas, principecas. Por isso que o rei Salomão se corrompeu. Aí se você for catar em 1 Samuel 5, do 1 ao 5, ali você vê o Filisteus leva a Arca da Aliança para o seu templo de Dagom. Ali você vê uma imagem via sacra e a imagem do deus pagão. E a imagem do deus pagão se prostra diante dessa imagem e é destruída por a imagem via sacra. É simples, cara. Ó. Levítico 26, 1. Se você for catar só esse versículo 26, 1, você não vai entender. Por isso que você tem que ler Levítico todo, Número todo, você vai entender o que Deus está mandando fazer, o que Deus está proibindo. Que interessante, ó. Não farás ídolos, não levantareis estátuas nem estrelas, não porém em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostardes diante delas, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, ó. Figuras. O que é? Figuras do quê? De ídolos. Figura do quê? De deuses que toma a adoração de Deus. Se sobre uma pedra você desenha lá uma imagem, escultura de um deus pagão, de um ídolo, de uma entidade, etc. É isso que Deus está proibindo. Êxodo, ou Levítico 19, 4. Ó. Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ó, Deus fundido de metal. É um Deus que não te leva, que não te remete, que não te leva a Deus, não te leva aos mandamentos. E Deus mandou, Números 28, 9, fazer aquela Arca da Aliança. É um Deus? Não. É uma arca, não, é a serpente lá, Números 28, 9. E a Arca da Aliança também é um Deus? Não. É um objeto santíssimo que te leva a Deus. Que te leva ao mandamento. Números 28, 9, Deus mandou Moisés fazer aquela serpente. E quando o povo olhava para aquela serpente, o povo era curado. É imagem de Deus? Não. É a imagem que Deus mandou fazer. Olha só que interessante. Se você for catar esse texto aqui, contraditório pela visão protestante, em Levítico 19:4, vai apontar: vocês católicos são adoradores de imagem, de ídolos. Vocês têm nas suas igrejas desenhados tal, etc. Imagem de ídolo, não, imagem via sacra. Semelhante a Arca da Aliança, os dois querubins, semelhante àquela serpente, Números 21, 8 e 9. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. O cajado de Moisés operava milagres e prodígios. Aquele cajado transformava em serpente, operou milagres e prodígios, que é um objeto santíssimo, um objeto sagrado. Olha como Deus ele vai além da visão protestante. Usa das imagens de escultura para operar seus milagres e prodígios. Se você catar lá em 2 Samuel 6, 11 e 12, a Arca da Aliança operou milagres e prodígios na casa de Obed-edom. O 1 Reis 13, 24, o 14, operou milagres e prodígios na casa de Obed-edom. Ficou 3 meses ali na casa de Obed-edom. Que interessante. Imagem via sacra. Santíssimo, objeto santíssimo. É ungido com óleo ungido, com o Espírito Santo. Em Êxodo 30. Que interessante. Agora você cata aqui, ó. Êxodo 25, 18, ó.
farás 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro, batido nas determinadas, um de um lado, outro de outro lado. Está escrito aqui, farás ídolos. Se fosse ídolos, Deus jamais mandaria fazer. Imagem, via sacra. E Deus falava no meio dos 2 querubins, que sentava ali sobre o proprietário da Arca da Aliança, falava com Moisés. Face a face. Onde está isso? Êxodo 25, 22. Ó. Ali virei ter contigo. E é de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sob a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Que interessante. Por que essa arca é santíssima? Por que essa arca é sagrada? Por que essa arca é uma relíquia? Por que essa arca levava o povo a Deus, que é a presença de Deus vivo? Josué 7,6 postou diante da arca da aliança. Foi para adorar? Não. Porque um objeto santíssimo te leva à verdadeira adoração. A adoração não está ao objeto, mas está ao que significa. Que a arca da aliança é a presença viva. Então Josué adorava Deus em espírito e em verdade. Porque a arca levava isso, o povo, a orar em espírito e verdade. Porque João 4,23, meu pai procura os verdadeiros adoradores. João 8,32, conhecereis a verdade é essa. Uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem sagrada, te leva o quê? Te remete à oração. Não é que Nossa Senhora está tomando a divindade de Deus, o lugar de Deus, não. Essa imagem via sacra de Nossa Senhora está te levando a você meditar, orar e estar na presença de Deus. Que interessante. Por que a lua brilha? Por causa do reflexo do sol. Por que Nossa Senhora, os santos, os padroeiros brilham? Por causa da luz de Cristo. Aqui, ó, Êxodo 30, 26. Ó. Ungirá com ela a tenda de reunião. E a arca da aliança, ó. Olha. Quando a arca não estava ungida ali, é simplesmente uma arca. Quando ungiu com o Espírito Santo, se tornou um objeto santíssimo, sagrado. É isso que acontece com as imagens. Quando você compra uma imagem lá na Aparecida do Norte, ela não é ungida, ela não é consagrada, é simplesmente um gesso. Ou um santo terço, é simplesmente um terço. Quando o sacerdote unge, que foi dado a Cristo, e também no Velho Testamento também foi dado por Moisés, pelo porta-voz, a unção sacerdotal. Quando o sacerdote unge uma imagem via sacra, se torna um objeto santíssimo. De acordo com a Arca da Aliança, foi ungido e se tornou um objeto santíssimo na presença de Deus. E os querubins também foi ungido, ele se transformou servos. Ungirá com ela a tenda de reunião, a Arca da Aliança, a mesa, acessórios, o candelabro, ó, os seus acessórios, o altar, os perfumes, o altar dos holocaustos, todos os seus utensílios e a bacia com o seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo. E tudo que os tocar será consagrado. Que interessante. Olha só que interessante, cara. Não vem com essa caneta ungida, porque caneta ungida não é objeto santíssimo. É objeto sagrado que está sobre o pastoreio, que está sobre a jurisdição sacerdotal e a unção sacerdotal. Por que já é uma arca da aliança, não é uma arca simples arca? Porque a arca foi ungida. Com quem? Com óleo ungido, com o Espírito Santo. Porque um terço só um terço, porque não foi ungido. Quando o terço é ungido, já não é um terço, é um objeto santíssimo, um terço santíssimo. Porque a arca da aliança operou milagres e prodigios na cabedão, porque é uma arca ungida, santíssima. Tudo que tocar será abençoado. De acordo com a família Obed-edom. Que a arca ficou 3 meses ali, ó. Diz que esses objetos, tudo que tocar será santíssimo, sagrado. Que interessante. Essas visões protestantes, se você catar uma pregação rica na tradição, essas pregações protestantes se tornam uma afronta. Não contra a igreja, mas contra a Bíblia. A Bíblia também é um objeto santíssimo, sagrado. Quando você fecha ela, é simplesmente um livro. Quando você abre, se torna um objeto santíssimo, sagrado. Que interessante. Um livro, objeto santíssimo, sagrado, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Que interessante. Essa é a visão católica. A Arca da Aliança não era simplesmente uma arca.
José prostrou diante dessa arca da aliança, porque é o maior símbolo que tem do Velho Testamento. Símbolo que? De relíquia. Símbolo que? Que te leva o povo a Deus. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.